Hoje vou mostrar como fazer broa de milho. Esta é uma receita que a minha mãe me deu da minha avó e é da zona de Coimbra, ou quer dizer, é uma broa que é milho e trigo, não é 100% milho. Preciso de algum trabalho da minha parte, porque é aquelas receitas da avó que é um bocadinho disto e um bocadinho daquilo, mas eu já a tenho feito várias vezes e desde há alguns anos, porque aqui no Arizona não se vende broa, não é? E acho que funciona muito bem. E hoje vou mostrar-vos como se faz, se quiserem experimentar em casa. Uma nota é que a farinha de milho, eu não tenho só mesmo isto que tenho aqui, que é muito pouco e a receita pede mais. Eu depois ponho a receita completa. Portanto, vou juntar também um bocadinho de centeio. Portanto, isto vai ser uma broa de milho, trigo e centeio. Mas o essencial da broa de milho eu vou explicar para poderem replicar em casa. Começamos então com a farinha de milho. E esta é a farinha de milho, não é maisena, não é amido de milho, é farinha de milho. Às vezes querem encontrar a mais fina que puderem. Muitas vezes é tipo uma espécie de polenta, mas se conseguirem mais fina, melhor. Vamos pô-la aqui na tigela, vamos pôr sal e vamos escaldar o milho. E isto é o que dá a textura tão típica da broa portuguesa. Eu vou medir aqui, a minha água já esteve aqui a ferver, portanto queremos a água a ferver para escaldar o milho. Quase que o cozinha e dá assim aquela textura diferente do que se fizéssemos só com a farinha crua. Portanto, estou a fazer uma receita mais pequena, porque nem vou dizer quantidades, depois eu meto as quantidades certas, mas estou a pesar a água. Para quem não sabe, medir ou pesar água, leite e ovos é a mesma coisa. Portanto, 100 ml de água ou 100 gramas de água são exatamente a mesma coisa e eu acho que ajuda a gente a pesar é mais exato. Portanto, vou escaldar aqui a farinha de milho, vou usar uma colher de pau, porque a água está quente e não me quer queimar, e vou mexer. Para ter a certeza que toda a farinha de milho fica bem empapada com aquela água quente. E vamos deixar repousar um bocadinho para arrefecer e depois conseguirmos manusear. Entretanto, vou ativar aqui o fermento. As receitas obviamente tradicionais usavam as massas-mães e os iscos, mas muita gente pode não ter em casa, portanto estou a usar o fermento de padeiro, mas o desidratado em pó, que é mais fácil de utilizar. Tenho aqui uma água morninha, vou então deitar o fermento e vou esperar que ele comece a fazer bolinhas. Demora uns 10, 15 minutos. É mais ou menos o tempo que aqui a farinha de milho também demora a arrefecer para estar a uma temperatura, primeiro, que não mata o fermento, segundo, que não nos queima as mãos. Portanto, vamos esperar aqui uns minutinhos e eu já volto para mostrar o resto do processo. Já passaram uns 5, 10 minutos, o meu fermento já está aqui a fazer bolinhas. Eu não sei se existe em português uma palavra específica para este passo de pôr o fermento na água e verificar se ele está vivo, mas em inglês é chamado proof. Proof traduz-se literalmente como prova e, portanto, é a prova de que o fermento está vivo. E é só mesmo isso que nós queremos verificar quando pomos o fermento na água. Se ele começa a fazer as bolinhas, significando que está vivo. A nossa farinha de milho escaldada já está numa temperatura morninha, que não vai matar o fermento nem queimar os meus dedos, e vou juntar então o resto das farinhas. Tenho aqui a farinha de trigo, como eu disse, esta é a broa estilo da zona de Coimbra, portanto com milho e trigo. Normalmente não é 50-50, tem mais milho que trigo, mas tem um bocadinho de trigo. E eu hoje, excepcionalmente, vou juntar um bocadinho de centeio. Vamos lá ver como é que isto corre. Mas pronto, também é uma solução. Se em casa não tiverem farinha de milho que chegue, junta-se um bocadinho de centeio, em vez de ser só uma broa de milho, é uma broa de milho e centeio. E vou juntar então aqui a água com o fermento. Esta é uma massa que nunca vai ficar com uma massa de pão muito elástica, porque o milho não tem glúten, portanto vai sempre ser uma massa mais molinha do que o pão. Portanto eu nem vou pôr na bancada, vou só incorporar bem a água aqui na farinha. Aqui uma espátula também para tirar um bocadinho, às vezes agarra-se à mão. Uma nota, eu dou isto tudo na receita, depois ponho o link. As farinhas muitas vezes precisam de ajustes, portanto podem sentirem ao que está muito seca, ponham um bocadinho mais de água, mas uma pinguinha, um pouquinho de cada vez. Ou se virem que está muito espaçada, juntem um bocadinho mais de farinha de trigo, porque o milho tem que ser escaldado previamente. Esta por acaso está a dar boa liga. E como é que a gente amassa isto, se não amassamos com uma massa de trigo? Amassamos assim, então puxamos de fora para dentro. Queremos que os ingredientes estejam bem combinados, nós temos aqui um bocadinho da farinha de trigo, portanto vai ganhar alguma consistência. Nós queremos quase que descole da tigela, portanto puxamos de fora para dentro. E depois então vai levedar. Isto também é uma massa que não leveda ao mesmo tempo que o pão, não fica aqui 8 horas nem nada disso, demora 1 hora e depois então passa-se ao passo seguinte.
Portanto, eu vou puxando, tentar ver, a ver se a câmera mostra, puxo de fora para dentro e depois empurro e vou fazendo isto em todo o redor da massa. Como podem ver, ela já está a descolar bem aqui da nossa tigela e eu só quero mesmo não ver pedaços de farinha seco. Justamente pelo facto de serem farinhas, tanto o centeio neste caso e o milho, que não têm glúten, as broas nunca crescem, nunca ficam arejadas como o pão, mas na realidade é disso também que as faz tão boas. A broa é boa para comer por si, eu normalmente até o que faço é congelo sempre uma parte e depois faço, neste caso não é bacalhau com broa, que eu não tenho bacalhau, mas um peixinho com broa por cima que fica sempre bem. Ora, eu tenho aqui a minha massa já a descolar, portanto estou contente com o seu resultado, como podem ver ela está assim a limpar bem a tigela. Como é que a gente agora vai fazer? Agora vai polvilhar com um bocadinho de farinha, de esperar uma hora e ela vai crescer e vai gretar e vai absorver aquela farinha que tem no topo. E aí é quando nós passamos ao passo seguinte, que é já cozer a broa. Portanto, eu vou polvilhar aqui com um bocadinho de farinha, não é preciso muito, mas um bocadinho. As minhas avós costumavam sempre benzer a broa e dizer uma pequena reza. Eu aqui, eu já não me lembro bem exatamente qual é, senão até diria, mas sim, vamos esperar que ela cresça e que seja muito abençoada. Vou tapar aqui com a minha película aderente, esperar mais ou menos uma hora e já cá voltamos. A nossa massa de broa já levedou. Antes de eu a destapar, só uma nota. Eu muitas vezes faço muita coisa ao mesmo tempo na cozinha e, sobretudo, no que diz respeito a massas a levedar, às vezes baralho nas horas. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo com uma caneta de feltro a hora a que começou a levedar. E às vezes, se eu preciso, até digo entre parênteses quanto tempo é que eu quero que aquilo lá fique. E assim ajuda-me a não ter que estar sempre a pensar, era meio-dia e meia, eram 10h45. Escrevo e depois sei, olha, já passou uma hora ou meia hora. Pronto, fica aqui a dica. A nossa massa levedou, como podem ver, ficou assim gretada no topo, é sinal que está pronto ao próximo passo e até se vê assim as bolinhas. Tradicionalmente as broas são tendidas portanto, numa tigela. Eu já tentei várias vezes fazer isso, é uma questão de prática, estou certa, mas ainda não acertei. Então o que é que eu faço que é mais simples? Eu muito cuidadosamente vou tirar a massa daqui, pô-la no meu tabuleiro que já está forrado com papel vegetal e assim depois dou-lhe um jeitinho e elas ficam boas na mesma. Tenho o forno a aquecer a 250 graus, portanto um forno bem quente. E depois a broa coze aí uns 30, 40 minutos, nós queremos mesmo aquela côdea escura tão típica da broa. Eu tenho aqui a minha espátulazinha que vou com jeitinho, portanto queremos tirar o mínimo de ar possível desta broa, portanto se for cair com muito impacto em cima do tabuleiro, ela vai, enfim, achatar um bocadinho. Esta ficou bem. E agora com cuidado, só assim dar um jeitinho a aconchegar para ficar bem redondinha. Ela não cresce assim muito, portanto nós queremos que comece já com uma bolinha alta, para não ficar tão achatada. Está bom assim? Vou só polvilhar com um bocadinho de farinha em cima, para dar também aquela aparência característica da broa e vai ao forno. 30 a 40 minutos, 250 graus, forno bem quente e já vamos ver o resultado desta broa de milho. A broa já cozeu, esteve no forno 35 minutos. Ela era pequenina, portanto se for um bocadinho maior vai demorar mais um bocadinho de tempo. A receita que eu tenho e que vos vou dar faz 2 broas médias. Eu é que estava condicionada nos meus ingredientes e fiz esta broa pequenina, mas está com ótimo aspecto. Depois de tirar do forno é importante deixar arrefecer. Isto aplica-se a broa ou qualquer pão. Nós queremos pelo menos meia hora a deixar arrefecer, que é para cozer completamente no interior. Se cortamos o pão ou a broa muito cedo, depois fica assim manhanhento. Portanto, ser paciente nessa fase. Vou agora cortar a minha broa ao meio. Isto vai saber tão bem, ó. Este barulho da crosta. E está, broa parece vinda de Portugal, mas não, feita aqui no Arizona. Broa de milho e esta ainda tem um bocadinho de centeio. Espero que experimentem em casa, que não se vão arrepender. Até à próxima!